Eu quero saudá-los mais uma vez com a paz do Senhor Jesus. Pedir que os senhores abram no Evangelho de Lucas, capítulo de número 7, aonde nós, na semana passada, estivemos ministrando, cujo tema Surpreendendo o Mestre Jesus, parte 1, hoje é a parte 2, acredito que nós encerraremos hoje. As lições ricas que tem nesse texto, mas para tanto eu quero ler com os senhores o que se encontra no versículo de número 1 do capítulo 7 de Lucas. Perante o povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um certo centurião, a quem muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhes conceda isto, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entres debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sobre o meu poder. E digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isto, e ele o faz. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele. E voltando-se, disse à multidão que eu seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tem achado tamanha fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Tome assento aí em nome de Jesus, por favor. Eu quero, dando continuidade ao que nós começamos na semana passada, falar sobre isso, surpreender o Mestre Jesus. Acredite, esse cara aí, ele conseguiu fazer o que às vezes a gente está uma vida inteira na igreja e não consegue. Pode acreditar. Ele conseguiu mexer com Jesus. E o que eu acho mais chocante quando eu olho para essa história é o fato simples de que ele não chegou nem a ver Jesus. E Jesus nem chegou a vê-lo. O cara que surpreendeu Jesus na Bíblia, e que Jesus chega a dizer que, olha, em todo o Israel eu não encontrei ninguém com a fé desse cara, foi um cara que, primeiro, ele era ímpio, segundo, ele era politeísta, terceiro, ele não era de Israel e não era judeu, quarto, ele fazia parte da classe dos inimigos autoritaristas do Império Romano contra os judeus. E quinto, ele nem viu Jesus. A gente tem que parar para tentar ver por que essa história ficou descrita na Bíblia e por que tanto Lucas como Mateus faz questão de contar essa história. De alguma forma, o Espírito de Deus, quando inspirou os caras a escreverem e mandaram que eles repetissem 2 vezes a mesma história, alguma coisa a gente tem que aprender com isso. E aí, quando a gente trabalha com o tema surpreender o Mestre Jesus, olha, pode acreditar, surpreender Jesus, no meu conceito como teólogo, não é fácil não. Porque imagina que Jesus conhece o meu e o seu coração, sim ou não? Ele sabe tudo que você pensa, ele sabe tudo que você vai fazer, ele sabe e sabia o que esse cara iria fazer. No entanto, de alguma forma, esse homem, um centurião romano, uma espécie de tenente coronel, de uma patente superior, que comandava 100 soldados, de alguma forma esse cara chamou tanto a atenção de Jesus, que mesmo sem ter visto Jesus pessoalmente, e Jesus tê-lo visto pessoalmente, porque a Bíblia é muito clara, eles nem se cruzaram, esse cara chamou a atenção de Jesus. Na semana passada, eu tentei falar, dentre 7 situações ou lições que a gente aprende com a história desse cara, eu falei de 2. A primeira delas, que se encontra justamente no verso 2, era a forma como a gente trata as pessoas. Essa história me ensinou na semana passada que a gente precisa tratar bem todas as pessoas,
de forma indistinta. Por quê, pastor? Porque olhe para cá, você não sabe, mas a bola gira. Você não percebe, mas o mundo gira. Eu disse agora há pouco para uma ovelha chegou para mim conversando, e a gente estava conversando, e ela estava falando, poxa, como fulana é tão ingrata, porque a gente faz tanto por fulana, e fulana até fizemos tanto por fulana, e fulana não tem aquele espírito de gratidão, sequer às vezes dá um tchau. E eu disse a ela, nós somos assim, nós fazemos isso, a gente faz isso. A gente vira as costas, às vezes, para as pessoas que estão mais ajudando. A gente, às vezes, trata mal pessoas que estão no nosso dia a dia, estendendo a mão. E chega um Zé Ruela da vida, que você nunca viu, e você se veste de educação para tratar uma pessoa que nunca te viu, e às vezes quem está do teu lado o tempo todo estendendo a mão, que quando tu está na situação ruim, está lá com você, você não consegue tratar bem. E espera o que todo mundo espera, que seja tratado bem. A gente falou sobre essa questão do tratamento na semana passada, da importância da gente tratar bem as pessoas, vimos o que a Bíblia fala sobre isso, também vimos na semana passada, no versículo 3, que todas as pessoas que ouvem falar de Jesus, elas só podem ter duas atitudes, ou elas creem em Jesus, ou elas, olha para cá, não tem outro termo. Essa historinha de que eu ainda estou num processo, não é porque eu ainda não tomei aquela decisão, eu não sei se isso é o certo, e você crê ou não crê? Não tem essa conversa de que não, eu estou ainda, sabe, eu estou deixando a coisa internalizar, não é porque você ainda não acreditou. Se você crê em Jesus, você vai fazer que nem esse cara fez, ainda que você não veja Jesus, você acredita nele e sabe que ele é poderoso para mudar a sua vida, você não sabe explicar por que ele é poderoso, nem sabe explicar que mudança é essa, mas você sente dentro de você, que ao conhecer verdadeiramente Jesus, ao crer nesse Jesus, a sua vida mudou, e você percebe, existe um início, no meio da história da sua vida, de quando você conhece Jesus. É assim ou não é? Foi assim ou não foi com você? É desse jeito. Então essa história de eu nasci indo para a igreja, não, eu nasci caminhando para a igreja com minha mãe, ou com meu pai, eu sempre frequentei a igreja. Frequentar a igreja, olhe para cá e aprenda isso, frequentar a igreja não te torna servo de Jesus. Frequentar a igreja pode ser consequência da serviniência, mas não te torna servo. Por quê, pastor? Porque os sacerdotes estavam à frente da obra, os levitas cuidavam diretamente das coisas de Deus, e todas as vezes que eles cruzavam com Jesus, Jesus olhava para a cara deles e dizia, vocês são um bando de sepulcaiados, vocês são pessoas que parecem aquelas coisas que a gente coloca lá no cemitério, sabe, a gente embeleza o local onde a pessoa foi sepultada, mas no fundo, o que está ali é um morto. E Jesus foi muito crítico nesse sentido, de pessoas que estão na igreja, mas a igreja não está nelas. Elas estão na religião, mas a religião não está nelas. E como assim não está nelas, pastor? Porque Tiago, irmão de Jesus, quando vai escrever a sua carta lá na frente, ele fala uma coisa curiosa. Ele diz que, olhe para cá, ele diz que a verdadeira religião é cuidar das viúvas, sabe? É visitar aqueles que precisam de ajuda. E ele dá uma conotação para quem se acha religioso, por frequentar rotineiramente uma igreja. Quando nós estávamos cantando, pastor Fábio, eu fiquei pensando, falei, meu Deus, olhe para cá, por favor, quantas vezes nós fazemos o que fazemos por fazermos? Você já parou para pensar a quantidade de vezes que você vem na igreja no modo automático, que você vem para a igreja porque hoje é dia de culto, você entra na igreja e faz a sua reza, porque você nem lembra o que falou com Deus quando entrou dentro do culto, depois que você fez a sua reza, e rezar na Bíblia é diferente de orar, a Bíblia minha e a Bíblia católica faz uma diferença gritante entre o que é rezar e o que é orar, e Jesus chega a falar de forma categórica, inclusive quando ele fala sobre o Pai Nosso, ele diz assim, não façam como os fariseus, que acham que pelo muito falar, estão orando, estão falando com Deus. Quando você vai falar, entra no teu quarto e conversa com esse pai, ou seja, a oração é um diálogo, não é um monólogo. Eu sento para falar com alguém, eu não sento para, no modo automático, fazer a minha reza do início do culto. E aí a gente meio que liga o modo automático na hora de cantar, e a gente canta
E enquanto conversa, a gente canta enquanto olha para o celular, a gente canta enquanto está pensando na dívida que vai pagar amanhã. Isso é ser religioso. A religiosidade nos torna assim algumas vezes. Volta e meia a gente sai do modo, sabe, Arada, aquele modo religião e entra no modo serviniência. E a gente pensa assim, não, mas eu estou no culto porque eu quero cultuar este Deus. Eu vim para o culto porque Ele é digno de eu estar aqui hoje. Eu não estou vindo no culto porque hoje é quarta-feira e dia de culto. Eu estou vindo no culto porque, graças a Deus, chegou a quarta-feira, o dia em que eu vou para a igreja para cultuar o meu Deus com os meus irmãos. É diferente. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Então, a gente aprendeu na semana passada que existe uma diferença gritante entre o que crê e o que não crê. E que não tem meio termo, mas as pessoas, olhem para mim e saiba disso. A maior parte da população que se diz cristã acredita realmente que é cristã porque vai para a igreja, ou porque frequenta uma igreja, seja ela de qual for, católica, evangélica, espírita, ela frequenta alguma coisa que tem cristianismo, eu sou cristão. Mas pastor, o que define um cristão do não cristão? Quem sabe me dizer isso? A Bíblia fala que pelo fruto se conhece a árvore. As nossas ações nos tornam cristão. A forma como você fora da igreja age. Quer ver uma coisa curiosa? Eu acho muito bonito quando as mulheres cristãs vêm para a igreja. Eu acho muito bonito. Porque a igreja é um local onde as mulheres se vestem de uma forma pomposa, sabe? De certa forma respeitosa. Elas têm todo um zelo, pelo menos as que são decentes, em ver se está tudo certinho, se estão, sabe, se protegendo de olhares maliciosos, se não estão causando lascívia no coração de alguém. Então tem todo um cuidado disso, e isso é muito legal. Mas isso não te torna cristão, não me torna cristão. O que me torna cristão é quando eu saio desse meio. O sal, ele não serve de nada no meio do sal, irmão. O sal só serve aonde precisa ser salgado. A luz não serve onde já está iluminado. A luz só serve onde há trevas. Então é lá fora, fora das portas desta igreja, fora desse ambiente religioso, que nós podemos dizer se eu creio de fato em Jesus. Porque aqueles que creem em Jesus, as suas ações, elas falam mais alto do que as suas próprias palavras. Quem entende o que eu estou dizendo? Então a gente aprendeu isso na semana passada, e eu quero no versículo 4, abre a Bíblia em Lucas 7, aprender a nossa terceira lição, que eu aprendo quando eu olho para esse cara. E que cara fantástico, um cara que a Bíblia não dá o nome, um cara que Jesus não enviou, e é um cara que Jesus deixa registrado na sua palavra, a história dele, como quem dissesse, parem e aprendam com um cara que nem o nome, e nem eu pude ver o olho dele. É um cara que mostrou ter exemplo de vida sem mesmo andar comigo. Eu preciso aprender alguma coisa com esse cara. O versículo 4 diz uma coisa curiosa. O versículo 4 diz assim: e chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno que lhe concedas isto, porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Olhe para cá, por favor. Jesus está curando, fazendo milagres. Algumas pessoas chegam e dizem assim, porque o centurião manda. O centurião está em casa cuidando de um empregado, irmão. Um chefe cuidando do empregado. O patrão zelando pelo empregado. O empregado que naquela época era escravo. E a escravidão era diferente do que você tem ideia de escravidão hoje. O negócio era feio. Mas esse cara tinha, de alguma forma, um conceito de relacionamento humano diferente do Império Romano. Porque enquanto em todo o Império Romano, os homens que eram centuriões, quando tinham um dos seus empregados ou um dos seus soldados feridos, mandava que eles fossem substituídos por algo novo, como se troca de roupa, se troca de uma peça, pega essa peça velha, bota fora, pega uma peça nova, coloca aqui para arrumar. Esse cara foi cuidar da peça velha. Esse cara para o seu serviço e aquilo que ele fazia, o seu comando, para ir cuidar de um dos seus empregados, que serviam diretamente. Então a Bíblia fala que quando esse cara foi cuidar desse empregado, o empregado adoece mais. Então ele chama outros empregados e diz assim: ei, vem cá, por favor. Eu ouvi falar que tem um Jesus aí que cura, que ele é poderoso, que ele é milagroso. Eu quero que vocês localizem onde ele está e peçam para ele, por favor, que ele possa curar o meu servo.
E alguém chega lá em Jesus e diz assim: Jesus, com licença, tem um centurião romano que está pedindo que o Senhor cure o servo dele. Ele não pediu para ir lá, ele pediu para curar. Ele não pediu para Jesus ir na casa do cara. Quando Jesus ouve isso, a reação de Jesus leva ao versículo 4. Isso a gente tem que olhar por inferência. Porque se os que estavam andando com Jesus se levantam em defesa do centurião, eu imagino que Jesus, quando ouve esse pedido, Jesus faz aquela cara assim: aonde? Na casa de quem? Centurião, romano. Os romanos nos odeiam. Os romanos, eles são uma nação imperialista que são dominadores. Eles nos querem mal. Eles fazem maldades conosco. Eu acho que a cara de Jesus, que levou ao versículo 4, motivou, inspirou, porque os caras, a gente sabe, nosso corpo fala, não é verdade? Então se eu chego assim: Kylie, eu queria muito que tu fosse comigo na casa de fulano. Se Kylie faz uma cara assim estranha, eu já digo assim: o que é que tu tem contra fulano, Kylie? Não é assim que a gente faz? O que é que tu tem contra fulano? O que é que está acontecendo? Não, nada não, ele pode fingir. Não, pastor, nada não, foi impressão, mas o corpo falou. Então o corpo de Jesus deve ter dito naquela mesma hora assim: quem? Romano. E ainda mais centurião. Que esses caras não alisam com a gente. Quando é para matar, eles matam. Quando é para agredir, eles agridem. Não, peraí. Aí o versículo 4 surge em defesa, me trazendo uma lição. O versículo 4 diz que os que estavam com Jesus se chegaram junto de Jesus e disseram, rogando: olhe para cá. Eles não chegaram assim: Jesus, tudo bem? Vai lá, rapaz, vai dar certo, o cara é gente boa. Não. O texto diz que os seguidores de Jesus rogaram-lhe muito. Cara, alguém só insiste comigo em eu fazer algo se eu estiver demonstrando o quê? Que eu não quero fazer algo. Alguém só insistentemente roga para mim fazer, para que eu possa fazer algo, se eu estiver demonstrando que eu não quero fazer aquilo. Eles com certeza perceberam que Jesus não encheu muito a bola, que Jesus não ficou lá muito feliz com a ideia de curar empregado de centurião. Então a Bíblia diz que eles rogaram muito e disseram: Senhor, é digno que tu lhe concedas isso, porque ele ama. Olha só que coisa estranha, romano amando a nação. Olha o que os caras falaram: é digno que lhe concedas isso, porque ele ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Meu irmão, olha para cá, filho. Sabe o que eu aprendo com esse versículo? Sabe o que eu posso tirar desse versículo? O centurião não estava lá, mas ele foi honrado e respeitado diante do bem que ele fazia. Pastor, o que eu aprendo com esse cara? Que todo o bem que eu e você fizermos, que todo o bem que você fizer a alguém, escreva: não passa batido dos olhos de Deus, e você será honrado. Aquele cara, ele não era digno de ser recebido por Jesus, porque ele tinha uma boa posição. Ele não era digno de ter sido recebido por Jesus porque ele tinha dinheiro. Ele não era digno porque falava bem. Ele era digno, ele foi dignificado pelos seus amigos, porque ele fazia o bem a quem era seu inimigo. Que história é essa, pastor? Os judeus tinham Roma como um seu grande inimigo. No ano 70 depois de Cristo, se cumpre uma profecia que Jesus fez. Jesus, certa vez, olhando para o monte, aliás, olhando do monte aonde ele estava, das oliveiras, para o templo, ele disse: vocês estão vendo aquele templo? Vai acontecer uma grande desgraça e aquele templo vai ser destruído. 70 anos depois que Jesus diz isso, os judeus que odiavam os romanos e os romanos que odiavam os judeus entram em guerra.
E a guerra acontece aonde? Dentro do templo de Jerusalém. Os judeus ficam dentro do templo de Jerusalém, que era grande, e por uma fortaleza que existia do lado deste templo, os romanos conseguem invadir, e eles exterminam aquela nação naquele momento. Houve então a grande diáspora, o povo de Israel, os judeus se espalharam pelo mundo, e você conhece melhor do que eu talvez essa história. Mas o fato é que esse cara, ele era diferente. Ele estava do lado dos dominadores, mas ele não era dominador. Ele estava do lado dos inimigos, mas ele não era inimigo. Tu sabe o que eu olho para esse texto e começo a aprender? Que fazer o bem a aqueles que mesmo assim me querem mal, me trará bem. A Bíblia fala no livro de Gálatas, abra por favor em Gálatas no capítulo de número 6, por favor, abra. Gálatas capítulo 6. Abra aí por gentileza. Eu quero ler com você um verso desse capítulo, porque é curioso isso. Pastor, como que eu posso fazer o bem para quem me faz mal? Olha que curioso, porque Jesus, além de nos evangelhos, de forma insistente, passar para os seus apóstolos e discípulos a importância de nós fazermos bem àquele que nos fazem até mal, Paulo, ao escrever aos Gálatas, ele diz uma coisa curiosa. O capítulo 6 de Gálatas, o versículo 9, diz assim: e não nos cansemos de fazer o que, irmãos? Porque no seu tempo, olhe para cá. Aí em Gálatas, no capítulo 6, diz que tudo aquilo que o homem semear, ele também. Meu patrão, é uma regra de vida. Aquele centurião romano, ele estava fazendo bem a uma nação que poderia ser considerada a sua inimiga, porque eles eram os dominadores, e Israel estava sobre a tutela de domínio. Mas mesmo ele sendo dominador, ele não agia com domínio. E aí eu quero dizer a quem é empresário aqui e quem estiver me assistindo: tome cuidado como você trata o seu funcionário, porque amanhã esse funcionário pode acontecer que ele se torne patrão. E talvez você diga assim: não, pastor, isso não é possível, eu não acredito numa bobagem dessa. Aqui no Maranhão, no interior do Maranhão, isso foi até repercutiu, aliás, para várias pessoas. Um grupo de pessoas de uma pizzaria se juntaram e fizeram um bolão, e fizeram lá um jogo, de um desses negócios de jogo que existem aí, de azar. Meu amigo, tiraram uma bolada, racharam, no dia seguinte chegaram para o patrão que eles amavam, para não dizer o contrário, porque o cara era uma mala, o cara era grosso, o cara era ignorante, o cara só pensava nele, não existia outra pessoa, ele era o dominador e ele mostrava que quem dominava era ele, porque as pessoas dependiam dele, e que tem que ser do jeito dele, e a banda tocava desse jeito, e que se lasque o mundo, porque quem manda era ele, porque ele é o dono. E às vezes essas pessoas, você precisa delas, e às vezes nós não entendemos que as pessoas que trabalham conosco, elas não são nossas empregadas. É por isso que o termo até mudou hoje. Você não pode até chamar ninguém de empregado, porque você pode talvez até ser processado. Ele é o que? Seu colaborador. A palavra, apesar de ser até, do meu conceito, até irônica na sua criação, mas ela tem um sentido de verdade. Porque se você tem hoje em caixa o dinheiro, se você tem hoje lá o serviço prestado, se você tem isso, aquilo outro mais, é porque alguém colaborou para que isso aconteça. E aí algumas vezes eu chego em alguns estabelecimentos, eu não sei se isso acontece com vocês, mas eu sou Caxias com isso. E aí quando eu vou receber a conta, alguém coloca assim: deu R$100 mais 10%, deu R$110 sua conta. Eu pergunto por que os 10%, e a resposta ela é uníssona. Qual seria? É a gorjeta de quem? Do garçom. Você sabe o que muitas vezes eu me choquei? Não é com a hipocrisia apenas do dono em colocar num pedaço de papel que ele vai te cobrar 10% pelo garçom dele, mas pior do que isso para mim é a hipocrisia
de saber que este dinheiro que você e eu pagamos não chega no garçom. E aí eu muitas vezes, não foi só uma, eu chego e pergunto: querido, esse dinheiro vai para ti? Aí o corpo fala, né? A maioria é proibido de dizer, porque se disser ele, é demitido. Então ele disse: não, vai, com certeza, vai, em sonho, lá na Índia talvez. E aí o corpo fala, e você espreme mais um pouquinho, a pessoa já começa a se tremer. Não, a pessoa dá sim. Até que quando você cria intimidade, você descobre que a pessoa nunca ganhou R$1, daqueles 10% que você, com gratidão, você faz isso. Deixa eu contar um negócio para você. Qual é o país mais próspero do mundo, irmãos? E mais abençoado do mundo? Você sabe qual é? O Brasil é o mais rico. É o mais rico, só é mal administrado. Mas você sabe qual é o país mais próspero do mundo? E mais abençoado do mundo? Mais poderoso do mundo? Que ninguém mexe, que ninguém tem cuidado? Israel não chega nem perto disso. E a Europa não é um país, é um continente. É Estados Unidos. Pastor, mas como assim? Eu não estou falando agora em termos proporcionais, irmã Rosilene. Porque Israel é um país com pouco mais de 7 milhões de habitantes. É um país que é menor do que Sergipe, que já é o menor estado brasileiro. Então, em termos proporcionais, ninguém se compara a Israel. Mas em termos reais, em valores e números literais, nenhum país se compara à abundância que os Estados Unidos tem. E quando você lê o livro de Apocalipse, toda vez que você vê águias que voam, ou uma águia voando, ou foram cortadas as asas da águia, profeticamente está falando de um país cujo símbolo tem uma águia. Você sabe qual é? Estados Unidos. Os Estados Unidos é o país mais poderoso em volume e quantidade. Aí, pastor, me explique isso melhor. Nos Estados Unidos, as pouquinhas vezes que eu pude estar lá, vivendo por lá, eu descobri uma coisa curiosa. Lá tem um negocinho em inglês que a gente chama de tip. Para quem sabe o que eu estou falando, tip em inglês é gorjeta. Meu amigo, você quer arrumar uma confusão com o presidente dos Estados Unidos? Saia de uma mesa e não deixe a gorjeta. Você pode escrever que você vai ser maltratado antes de sair do restaurante. E eles têm tanto o hábito, quando você vê no filme, o cara vai lá, paga a conta e deixa a gorjeta, o cara vai lá, paga isso e deixa a gorjeta, o cara faz isso e deixa uma gorjeta, você pensa assim: meu Deus, eles não fazem isso porque há uma lei impondo isso, eles fazem isso por causa de um princípio cristão. Eles aprenderam na fundação maçônica, cujo estatuto maçônico ensina isso, e foram eles que colonizaram os Estados Unidos, trouxeram o cristianismo para dentro dos Estados Unidos, e lá nos Estados Unidos, quando estavam implantando o cristianismo, eles ensinaram as pessoas: você quer ser abençoado? Então, abençoe. Você quer ser próspero? Traga a prosperidade para os outros. Você quer ajuda? Ajude alguém. Você quer receber algo? Dê para alguém. Você quer realmente ver Deus agir na sua vida? Haja em favor de alguém. Então eles têm como princípio de que se eu ajudo, eu serei ajudado. E é incrível, porque lá, quando chega a conta, lá está a conta X mais Y, que é lá a gorjeta, e normalmente você que diz o valor, eles deixam em branco, pegam uma caneta, o seu cartão de crédito, que 90% das pessoas americanas pagam tudo no cartão de crédito, quando você passa o cartão de crédito lá, que a maquininha imprime o papel, diferentemente do Brasil, todas as máquinas americanas imprimem um papel, onde você tem que assinar o valor que você está dando de gorjeta. Então você coloca lá mais $30, mais $10, mais $5, não importa, mas ele chega lá, te olha bem nos teus olhinhos assim, como que você diz assim: quero ver a minha gorjeta, querido. Se você paga em dinheiro, a maioria dos garçons, principalmente garçonetes, usam um avental que tem um bolso enorme aqui. Você quer ter dinheiro? Meta a mão nesse bolso, porque quando eles recebem o pagamento, a primeira coisa que eles fazem antes de chegar com o pagamento no caixa é: peguei aqui a minha gorjeta, boto para cá.
Não tem conversa entre o patrão e o empregado, não tem essa desdobragem, essa, falta de respeito que alguns empresários têm, que cobram 10% dos seus clientes, mentindo para eles que os seus garçons estão recebendo, quando na verdade não dão nada, e quando faz até pior, ainda pegam desse dinheiro para pagar o salário destes garçons. Então deixa eu dizer uma coisa, porque eu espero que aqui, acredito que aqui nenhum de nós empresários fazemos isso, mas deixa eu contar um negócio para você. Aprenda a ser abençoador, porque esse cara, ele estava colhendo agora frutos do que ele plantou. Ele foi uma bênção na vida daquela nação que era inimiga, daquela nação que era dominada, e quando ele se tornou canal de bênção, no dia que ele precisou, sabe o que foi que aconteceu? Jesus ficou olhando para aqueles caras, como quem dissesse assim: rapaz, esse cara é centurião romano. E os caras cercaram Jesus e disseram assim: ele merece. Meu irmão, Deus levanta a gente para te honrar, Deus levanta a gente para te abençoar, Deus levanta pessoas que vão lá na sua casa assim: eu vim te abençoar, porque, mas pastor, Deus mandou vir aqui lhe dizer que isso é para você, porque você é canal de bênção na vida das pessoas. Quem está entendendo aqui o que eu estou dizendo? Abra em Romanos capítulo 13, por favor. Romanos capítulo 13, por favor. Versículo de número 7, diz uma coisa curiosa. Ninguém tome como indireta, por favor, mas vamos lá. Versículo 7 diz assim: portanto, dai a cada um o quê? Olha para cá, eu vou já continuar o texto, mas não é indireta para ninguém. Olha para cá, por favor. Portanto, dê a cada um o que? Então, peraí, eu devo. Existe uma dívida que eu tenho com todas as pessoas, independente de que elas tenham contraído comigo ou não, ou eu contraído com elas. Que dívida é essa? Quem sabe me dizer? A Bíblia fala. A Bíblia diz assim: a ninguém deveis nada, a não ser o amor. Como que eu posso dever o amor a alguém? Como que eu posso dever o amor a alguém? Porque este alguém para quem Jesus estava indo nunca lhe fez bem. Aquele centurião não fez bem nenhum para Jesus, aquele centurião nunca ajudou Jesus, aquele centurião nunca foi bênção na vida de Jesus. Por que Jesus estava em dívida com ele? Por causa de quê? Por causa do bem que ele fez aos outros. Quando você faz o bem a alguém, quando você se levanta para ser bênção na vida de alguém, entenda, existe uma dívida que você acha que não tem com este Joãozinho, esta Mariazinha. Mas quando Jesus pagou o preço pelos meus pecados e pelos seus pecados, e você decide seguir Jesus, você assume parte dessa dívida. Como? Eu tenho que fazer como Jesus fez. Ele é meu exemplo, Ele é aquele por quem eu me guio, Ele é o meu espelho, Ele é o meu norte, Ele é a experiência viva que eu tenho que viver. Então através dEle, por Ele, eu viverei, e vivendo por Ele, eu tenho que amar ao próximo como a mim mesmo. E pode acreditar, se fosse fácil, a Bíblia não pedia para te fazer. Pode acreditar, papai. Mas olha o que Romanos capítulo 13, verso 7 diz assim: portanto, dai a cada um que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. E a quem honra, querido. Há algumas pessoas que dizem assim para mim, e dizem mesmo: ah, pastor, eu estou cansado de ser besta. Você já falou isso para alguém? Quem já falou isso para saber se só eu? Acho que eu falei isso hoje, inclusive. Umas 2 vezes, pelo menos. Estou cansado de ser besta. Né, Marcão? A gente fica sendo besta para as pessoas, e aí quando a gente precisa delas, elas nos viram a costa. A gente faz isso. Quantas vezes eu talvez não tenha dito até para você: rapaz, eu estou cansado de ser besta. Mas escute o que eu vou lhe dizer. Graças a Deus que eu e você temos essa palavra
para nortear a nossa vida. Escute o que eu vou lhe dizer. Tudo que eu e você fizermos, a Bíblia diz, faça como se fosse para o Senhor. Sabe por quê? Porque Ele não deve ninguém. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu estou lhe dizendo que quando você fizer algo por alguém, não espera mesmo que este alguém te honre, não espera mesmo que esta pessoa retribua, não espera mesmo que essa pessoa seja grata, espere apenas em Deus. Sabe por quê? Porque Deus é aquele que honra. E sabe o que é melhor? Ele usa as circunstâncias mais adversas possíveis para te honrar. Você às vezes nem percebe, e Deus está te mimando com coisas que são de mimo mesmo, sabe? Que você assim, cuti-cuti, Deus fica com cuti-cuti com você, e você não entende porquê, e nada mais é Deus dizendo, ela não está te honrando, mas eu te honro, ele não está te honrando, mas eu te honro, fulano esqueceu de ti, mas eu não me esqueci de ti, ciclano te virou as costas, mas eu não te viro as costas, louvado seja o nome de Yeshua Mashiach, aleluia. Versículo 6, lá do capítulo 7 de Lucas. Versículo 6 do capítulo 7 de Lucas me mostra uma quarta lição. A parte A desta quarta lição, deste versículo me diz assim: e foi Jesus com eles, mas quando estava perto da casa, o centurião lhe enviou uns. Olhe para cá. A quarta lição que eu aprendo, Flávia, nesse texto, escute, é de suma importância saber fazer amigos. Sabe o que acontece quando Jesus está no caminho? Primeiro foi a nação, os discípulos daquela nação que chegaram junto de Jesus assim, Jesus, vamos lá, cara, o cara merece, pá, o cara é gente boa, mas esse cara é romano, vamos lá, Jesus, o cara sempre só faz o bem pra gente, pô, esse cara, não, eu vou honrar esse cara, e aí a Bíblia fala em Romanos, honra quem tem honra. Como eu vejo tanta gente, pastor, que não tem noção do que é honrar, que desrespeita a sua própria liderança, diz respeito à sua liderança, diz respeito ao cargo, diz respeito. Outro dia eu chamei a atenção de um irmão porque ele foi desrespeitar Robert foi falar uma coisa como diácono, e o bonitão achando que era a banda que matou Kennedy, né? Tem assim, essa bala que matou Kennedy, desrespeitou. Eu chamei, irmão, vem cá, não faça isso não, pastor, ele é diácono, querido. Ele está falando, primeiro ele está certo, se ele fosse só uma ovelha simples, comum, ele já estava certo. Segundo, ele é um diácono. Não tem não, filho. Não. Então pronto, vamos subir de nível. Agora quem não quer sou eu. Não é para fazer. Agora você vai fazer o quê? Vai passar por cima de mim? Experimenta. Vai. Como diz o Cabo, vai. Então quando eu olho para essas pessoas que não têm o princípio do que é honrar, que confundem as coisas, que não sabem a hora de entrar e a hora de sair, papai. Tem hora que você pode entrar, mas tem limite, meu irmão. Eu tenho que honrar as pessoas que estão debaixo de uma autoridade espiritual. E quando você não honra, se você não honra aquele que você vê, como é que tu pode dizer, e João fala isso, como é que você pode dizer que pode honrar um Deus que você nem vê? Se tu não honra nem o teu líder, não honra nem a tua líder, aí estão fazendo um negócio, estão fazendo mancomunados, e não comunicam nem a liderança. Que bonitinho, rapaz. Tu fica sabendo pelas fotos, e eu fico olhando assim, meu Deus, esse povo não tem nem noção. Aí quando chega a vez deles, aí é como eu ouço, aí a ovelha chega para reclamar, eu digo, filho, é assim mesmo, nós planta e nós colhe, papai. Você faz, você recebe. Você faz, você recebe. E aí a Bíblia fala de forma muito clara que esse cara fez algo incrível. Ele construiu amizade. Porque antes ele tinha mandado um servo. E o servo chega para Jesus e diz para Jesus, Jesus, tu pode ajudar lá o centurião assim, assim, assado?
Como o cara era bem quisto, era um cara que honrava, era um cara que só fazia o bem, as pessoas que nem eram amigo deles saíram em defesa dele. Mas quando Jesus está no meio do caminho para chegar, o centurião manda agora os seus amigos. E o texto faz questão de dizer e diferenciar amigo de servo, amigo de escravo. Os amigos chegam para falar com Jesus. Abra em Provérbios capítulo 18. Abra, por favor. Vai lá para o meio da Bíblia, você vai achar Salmos. Logo após você acha Provérbios. Provérbios capítulo 18, por favor. Meu patrão, Kylie, tem gente que é tão insuportável, meu irmão, que não consegue ter um amigo. Que quando ele chega no lugar, as pessoas saem fora. Você já viu aquelas... Você já teve num grupinho assim que você vê fulana, chega, ixi, lá vem fulana. Beijo, amiga, a gente se fala no WhatsApp. Vocês vão ir para onde? Não, a gente já está enterrando, a gente já está encerrando aqui, vamos embora. Rapaz, eu vim para ficar... Não, mas a gente já está, rapaz, eu deixei panela no fogo, o menino está correndo, e tal negócio, o marido está brabo, e eu tenho que ir para casa. Né, cara? A gente insuportável, cara. Homens que quando a gente... Eu estou dizendo debaixo do sangue de Jesus, irmãos. Eu quero que Deus me proteja desse tipo de gente. Mas tem gente que literalmente te causa esse desgosto. Quando você sabe que fulano vai, você já pensa assim, fulano vai estar lá. Ô pastor, por que o senhor deixou fulano? Meu irmão, vou fazer o quê, meu irmão? É ovelha. É ovelha. Eu tenho que levar as ovelhas. Mas pastor, pelo amor de Deus, fulano é insuportável. O cara só abre a boca para falar mal, só reclama da vida, só não sei o quê. O cara não tem uma coisa, fala mal de todo mundo. Meu irmão, olha o que diz em Provérbios, capítulo 18. Capítulo 18, versículo de número 24, diz assim: o homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, mas há amigos que são mais chegados do que um. Ei, olha para cá. Aqui está falando de irmão consanguíneo. Está falando de irmão como irmandade aqui. Ei, vocês são meus irmãos, nós somos irmãos. Na teoria. Na prática, o que Salomão, ao escrever o livro de Provérbios, está dizendo assim: se você souber, ele está falando isso. Se você for um cara que sabe fazer amigo, você vai ter amigos que são mais chegados na sua vida do que parente seu. Quer ver? Por curiosidade. Quem tem amigo que não é parente e que às vezes é melhor do que parente, levanta a mão assim. Eu ia levantar a mão, o pé, mas nem dá. Eu tenho amigos que eu queria que eles inspirassem alguns parentes meus. Inspirassem a serem gente de bem, gente boa, gente legal. Gente que se eu tiver de madrugada, eu posso pegar na minha agenda e escolher. Deixa eu ver, eu vou ligar para fulano, que eu sei que fulano, se eu disser que eu estou passando mal, ele vem. Agora, se você não sabe fazer amigo, papai, se você é um insuportável, uma insuportável, na hora da crise, você liga para quem? E aí eu vou te dizer uma coisa, tem gente que é tão insuportável, que até o pai, quando olha a ligação, diz assim: mulher, tu não sabe quem está ligando. Nosso filho está ligando. Ai, meu Deus do céu. Atende tu. Não, atende tu. Ligou foi para ti, não ligou para mim. Ligou, atende tu. Não, ele está dizendo aqui no WhatsApp que já te ligou 10 vezes e tu binou. Não vi nada. Atende que é para ti o veneno. De tão insuportável que a pessoa é. Esse cara deixou para a gente uma lição na Bíblia. Ninguém caminha nessa terra sozinho, papai. Saiba fazer amigos. Saiba fazer amigas. Eu sei que é mais de vocês mulheres, eu sei que esse negócio de amiga é complicado, que parece coisa de veneno. Amiga é uma coisa complicada e é verdade. Eu nem sei se existe como ter amiga de verdade, né, pastor? Eu estava falando essa semana para uma irmã que veio me reclamar, porque as mulheres, digo, olha, nos homens não é assim. É, com certeza, digo, não. Os homens são uma classe unida, fortalecida, ali. É ou não é, senhores? Classe unida, fortalecida ali, sempre vivendo unidos, só numa visão. Mulher,
Mulher está sorrindo para ti, papai. E está te futucando. Está te abraçando e faca na cabeça, querido. É assim. E está todo mundo feliz, porque todas são assim, não há diferenças. Então fica todo mundo em casa e ninguém fala mal de ninguém, porque todo mundo já fala mal de todo mundo. Eu sei que há exceções e recessões também, viu, gente? Há recessões aqui, recessões, muitas. Aqui na nossa igreja tem muitas recessões, graças a Deus. Mas, sabe uma coisa que eu aprendo com esse cara? Algumas pessoas, Flavinha, vivem numa redoma de hipocrisia. Conseguem fazer amizade com ninguém. Esse cara vivia numa redoma tão cristalina, que quando ele disse, agora eu vou mandar meus amigos, os caras disseram aqui, vamos lá, comandante, sou seu amigo, estou com você. É para sofrer, vamos sofrer junto. É para chorar, você quer ver amigo? Olha para cá, filho. Quer conhecer seus amigos? Você não vai conhecê-los nos momentos bons. Esquece isso, papai. Não, ganhei ali uma grana, 13º, ganhei ali uma ponta, chamei meus amigos, todo mundo veio. Não são teus amigos. Você quer ver seu amigo? É quando a porca entorta assim, o rabinho. É quando a doença chega. É quando a dor chega. É quando a tristeza chega. É quando a necessidade chega. Que eles tomam conhecimento. E eles vêm te socorrer. Você não precisa nem gritar. Porque se eles souberem, eles vão te socorrer. Esses são amigos. Esses você tem que tratar como o livro de Provérbios diz assim, de forma amigável e amorável. Você tem que preservar essas amizades, porque é raro se ter amigos. Mas olha o que Jesus fala no capítulo 15 de João. Abra aí, por favor. João capítulo 15. Vamos lá, vamos correr que dá tempo, eu acho. João capítulo 15. A gente tem que entender, todo ser humano tem necessidade de se relacionar. Todo ser humano, no seu estado mental bem, saudável, ele sente a necessidade do relacionamento. Quando a gente está abatido, quando a gente está depressivo, quando a gente está somatizando algum problema psicológico, a gente tem uma tendência, até falei isso muito bem falado, explicado no domingo, a gente tem uma tendência a se isolar, a querer distância, inclusive das pessoas que a gente ama. Mas, de via de regra, você estando bem, conscientemente bem, saudavelmente com as suas emoções, você quer se relacionar, porque é do ser humano, é intrínseco a nós, nós temos a necessidade de comunicar e de se relacionar. Isso é tão forte, que olha o que Jesus fala aos seus discípulos no capítulo 15, do livro de João, e no versículo 15, ele diz assim, já não vos chamareis de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho-vos chamado de quê? De amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Olhe para cá, você pode muitas vezes até se sentir só, mas Jesus é seu amigo. Você não entendeu? Olhe para cá. Você pode estar sozinho e abandonado por todos, mas a Bíblia diz que Jesus é seu amigo. Ele não te abandonará, Ele não desistirá de você, Ele não se esquecerá de você, Ele não te olhará com olhar de julgamento, Ele não te apedrejará, Ele estenderá a mão sempre que você gritar. É por isso que Jesus merece ser exaltado e glorificado, porque Ele é o verdadeiro amigo. Pode aplaudir mesmo, porque Ele merece. E a Bíblia mostra que Ele me chama de amigo, irmão. Ele olha para o discípulo assim, eu não vou chamar vocês mais de servo não. Por que, Jesus? Para nós é uma honra te servir. Para nós é uma honra ser chamado de servo. Para nós é uma honra te servir, Senhor. Jesus olha e diz assim, não. O servo não sabe o que o Senhor pensa. O servo só obedece. O servo não dialoga com o Senhor. O servo não tem oportunidade de opinar. Vocês são meus amigos. Vocês podem abrir o coração para mim. Vocês podem serem quem vocês são. O servo na minha frente vai fingir que é bom. Vocês vão ser como vocês são na minha frente. Eu vou amá-los como meus amigos. Louvado seja o nome de Jesus. Ele é o verdadeiro amigo. E esse centurião ficou na Bíblia, a sua história registrada para me ensinar. Valorize as amizades que Deus lhe deu. Sabe?
Tem hora que as amizades, elas, é normal, tem conflito, tem discordância, tem problema. Vá lá, costure novamente. Não perca os seus verdadeiros amigos, as suas verdadeiras amigas. Não perca, ou tente pelo menos. Mas abra em Lucas capítulo 7, versículo de número 6, eu quero aprender a quinta lição com este cara. Vamos para a Bíblia, por favor. Capítulo de número 7 de Lucas, versículo de número 6, diz assim: E foi Jesus com eles, olha que loucura isso, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe um centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, olha que doidice, irmão, não te incomodes, porque não sou digno que entres debaixo do meu... Ei, olha para cá, olha para cá, olha para cá, olha para cá, olha para cá. Pastor, qual é a quinta lição que eu aprendo com esse cara? Nós temos que aprender a ter senso crítico. Olha como é curioso quando a gente olha para esse cara. Veja se faz sentido o que eu vou dizer para você. Esse cara, ele era o cara. O cara tinha autoridade, era uma autoridade romana, era um líder de Roma, era um cara que dominava, ou seja, ele estava com o poder nas suas mãos. Mas quando ele olha para Jesus, pensa aqui comigo, o centurião, papai, tinha acesso ao imperador. Centurião podia chegar para conversar com César, passava por uns trâmitezinhos, mas chegava lá. Olha para mim e vê se faz sentido. O cara era uma autoridade. Mas quando Jesus, ele sabe, alguém corre lá e diz assim: Jesus está chegando aí. O quê? Está maluco, meu irmão? Calma, centurião, corre lá, avisa para ele: cadê meus amigos? Estou aqui. Joãozinho, padre, vem cá, corre lá e diga para Jesus, para ele não pisar na minha casa. Mas por que, centurião? Eu não sou digno, não tenho estatura para receber um homem desse. Um líder, dominador, com o poder imperialista na mão, com um título de autoridade das forças militares romanas, olhando para um camponês, para um homem que naquela época seria tomado como um qualquer, de forma simples andava e se vestia, e ele manda dizer: esse homem aí, a grandeza deste homem, a beleza deste homem, a majestade deste homem que está vindo à minha casa, é tamanha, que a minha casa não pode servir um homem desse. Olha a capacidade que ele teve de olhar para si, e reconhecer quem de fato ele é. Ah, pastor Fábio, você pega olha para cá, pastor, pega um dizimista bom, ele quer mandar na igreja, porque ele é dizimista. Sou dizimista, eu pago meu dízimo. E o Kiko? Eu tenho direitos. Fofa, tem gente que não canta nada pior do que aqueles pato rouco lá das fazendas, sabe? Canta nada. Mas é revoltado com o líder do Ministério do Louvor, porque não me deram uma oportunidade. Pastor, eu vou sair desta igreja, porque eu cantava lá, ainda aqui nós estou cantando. Vamos ter senso crítico, filho, vamos dar uma olhada para dentro de si. Vamos embora cada quadrado ficar no seu, né? Cada um no seu quadrado. Lembra? Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Fica legal, fica bonitinho, pai. Você fica no seu, fulano ali fica na dele, ciclano fica na sua, e cada um faz aquilo pelo qual foi chamado para fazer. Ei, olha para cá, filho. Esse cara, ele tinha autoridade para dizer para Jesus: vem aqui e lembre-se de abaixar a cabeça quando chegar, porque eu sou centurião. Mas ele olha para um homem simples e diz assim: ele é maior do que eu. Aleluia. Ele é maior do que eu. O pessoal deve ter olhado para esse cara assim: meu Deus do céu, como é que um cara desse consegue se vestir de uma humildade? Ei, deixa eu lhe dizer uma coisa.
Pensa aqui comigo, vê se eu estou errado, que alguém pode interpretar errado. E o Espírito de Deus me fez lembrar de uma coisa aqui. Quem aqui gosta de louvar Jesus? Levanta a mão assim. Eu amo. Apesar de saber que não canto PN, praticamente nada. Eu amo. Amo. Amo louvar Jesus. Eu lembro que eu era novo na fé. Benesvaldo era líder lá na Ponta da Areia. E ele, se estiver me assistindo, ou se assistir, se vocês cutucarem ele, ele vai se lembrar e dizer assim, é verdade. Ele lá na Ponta da Areia, líder do Ministério de Louvor, eu dizia para Bené assim, Bené, deixa eu cantar. Deixa eu fazer um teste com o senhor, irmão Júnior. Eu fui fazer um teste, e ele, antes de começar o teste, disse assim, o senhor já está reprovado. Por quê, irmão? Irmão, sua voz, faça o seguinte, meu irmão, olha, o senhor tem talento, está lá escondido, lá no fundo, mas o senhor tem talento. Procure uma escola, aprenda e tal, aprimore e tal. Fiquei tão triste, porque eu gostava tanto de cantar. Cara, eu gostava tanto de cantar. Eu achava em casa que quando eu estava cantando, que minha mãe reclamava, ela era porque era minha mãe. Mas eu achava que estava abafando, porque a gente acha isso. Você acha isso sim ou não? Duvido se não. Você está cantando igual um pato e não sabe, mas está cantando. Eu lembro que, quando ele falou aquilo, eu fiquei tão arrasado. Jorge, meu amigo do peito, tocava já baixo naquela época, ele era meu amigo já naquela época. Ele veio me consolar, irmão, já não é assim mesmo. Mas olha, Deus te chamou, foi para ser pregador, porque tu prega bem. Eu disse, poxa, mas eu queria também poder cantar. E eu disse para Jorginho, ele lembra disso. Eu disse, Jorginho, se algum dia eu for ser pastor, Ministério de Louvor vai ter que engolir, eu vou cantar assim mesmo, porque eu sou pastor. Os anos se passam, eu começo a pastorear, Benezando foi se congregar aqui, gostou, começou a ficar, e até antes de Deus o chamar para outra obra, ele foi muitos anos, sei lá, 5, 7 anos, líder do Ministério de Louvor aqui. E aí eu olhava para ele, Bené, eu vou cantar. E não tenho o que tu fazer, papai, porque eu sou pastor. Você vai mandar o quê? O pastor se calar agora? Não, o senhor canta bem, pastor. Vamos, eu gosto de cantar com o senhor. Até mudou, senhor. Quando você virou autoridade, é outro nível. Você não canta nada, mas o pessoal até te apoia. Agora, pense comigo. Brincadeiras à parte, que eu estou satirizando. Seja sincero. Você acha que quando você está cantando, Jesus está recebendo o seu cântico? Sim ou não? Seja sincero. É lógico. Pastor, e eu com aquela minha voz de taboca rachada, ele está recebendo. Meu amigo, ele está do teu lado, feliz. Está destoado, está sem ritmo, está sem compasso, está um negócio assim, estranho. Mas ele está feliz demais de te ver fazendo aquilo. Agora uma coisa, é você cantar para Jesus. Outra coisa é você achar que pode chegar aqui, eu vou cantar, porque eu canto em casa no banheiro. Não é assim, hein, papai? Nós temos que olhar para nós, e nós temos que perceber que a coisa não está, né, sabe? Se alguém em casa te disser assim, filho, melhora um pouquinho, você já sabe, não dá para ti. Não é isso aí, procura outro talento. Tem alguma coisa em ti lá dentro, mas está lá dentro. Deus te chamou para alguma coisa na igreja, porque Deus chama a todos. E aí você se coloca à disposição para ser usado por Deus. Tem uma jovem nem tão jovem assim, já eu diria uma senhora, que ela é do nosso ministério infantil. Não canta nada, mas como líder e trabalhando no ministério infantil, com a experiência que eu já vi, durante todos os anos que eu tenho de crente, ela é fera. Difícil achar alguém melhor. Por quê, pastor? Porque Deus a chamou ministerialmente para aquilo. Ela não foi chamada para cantar, papai. Aí, fulano foi chamado para cantar, você está cantando, está achando que está cantando igual, fulano que está cantando direitinho, e aí alguém te chama para cantar, tu canta coisa com coisa, e fica revoltado porque não passou no teste. Não fique não, filho, tem que ter senso crítico, papai. Vamos olhar para si. E eu estou falando de cântico, mas isso vale para tudo na vida. Eu tenho que saber reconhecer quem eu sou. É por isso que algumas pessoas, elas acham, e talvez esteja até certa, que eu sou muito arrogante. Por quê, pastor? Porque naquilo que eu acho que eu sou bom, eu não fico assim, não, querido, não, eu queria tanto ser tão bom assim. Não, sim, eu sei fazer isso. Eu consigo fazer isso, sim. Eu aprendi, estudei isso, eu consigo, sim. O dentista chega para mim, você consegue? Consigo. Mas tu é tão seguro? Digo, eu sou seguro porque eu estudei, e eu sei fazer o que eu estou falando. Isso não é prepotência, papai. Isso é você ter senso crítico. Agora, quando o cara diz assim, não, isso eu não sei fazer. Eu não sei, eu tenho que aprender. Isso eu preciso aprender, eu não sei fazer.
Então, vamos embora fazer aquela autoanálise, porque esse cara aqui, ele me deixa um exemplo de que ele conseguiu perceber quem ele era, mesmo sendo a autoridade que ele era. Ele viu, Jesus é maior do que eu. Será que você consegue reconhecer que Jesus é maior do que você? Será que você consegue perceber que Ele é realmente mais poderoso do que você? Que Ele realmente tem todo o domínio na sua mão? Que Ele realmente, Ele que manda, como diz o caboclo na bagaça, é Ele que define, porque é Ele que é o Senhor dos senhores. Abra sua Bíblia ainda no versículo 6 e olhe comigo o que o capítulo 7 de Lucas diz. E foi Jesus com eles. Mas quando estava perto de casa, enviou-lhe o centurião os amigos, dizendo: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entre debaixo do meu telhado. A sexta lição que eu aprendo. Irmãos, aquele centurião reconheceu quem era Jesus. Se você não reconhecer quem é Jesus, você nunca vai conhecê-lo. Aquele centurião viu o que ninguém ali conseguia ver. Aquele centurião, sem falar com Jesus, sem olhar para Jesus, reconhecia que Jesus era o Filho de Deus, irmãos. Como que Jesus é na sua vida hoje? O que Jesus tem sido para você? Você reconhece Ele como quem? Como aquele Jesus, filho da Maria e tal. Quem é Jesus para você? É aquele Jesus, o Salvador do mundo, que você não tem ideia nem do que Ele veio te salvar. Quem é Jesus para você? Você reconhece Ele como o quê? Como alguém que foi um cara bom, um grande profeta, um homem que fez bem à humanidade, deu a vida, pastor, pelas pessoas. Se você não entender quem é Jesus, você nunca vai reconhecer quando Ele chegar perto da sua casa. Você nunca vai reconhecer que Ele às vezes está do seu lado. Você não vai reconhecer que é Ele que está agindo em seu favor. Por isso, aprendamos com este centurião. Ele olhou e ouviu falar de Jesus e creu. Aquele homem, ele é o Filho do Deus vivo na terra. Eu não sou digno de recebê-lo. Abra em Filipenses, por favor. Filipenses. Eu já estou quase encerrando, falta só mais um. Filipenses. E o pastor Fábio faz dia que ele diz: pastor, deixa eu pregar dia de quarta. Eu vou deixar, fique tranquilo, pastor. Filipenses capítulo 2. Eu quero ler o versículo de número 9. Olha o que Paulo fala sobre Jesus. Por isso também, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Olhe para cá, peraí. Quero olhar isso aqui contigo, vem cá. Sabe o que Paulo está falando? Ele está dizendo assim: vai ter um dia que nós vamos estar diante de Deus, e que hoje você não se dobra diante de Jesus. Hoje você diz assim: não me dobro, não preciso dele, eu estou com uma vida muito tranquila, minha vida está muito boa, pastor, não estou morrendo. Vocês crentes, fiquem aí com esse Jesus. Vocês católicos, fiquem aí com o seu Jesus. Vocês fulano, fiquem aí com o seu Jesus. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que vai ter um dia que todo joelho de quem está em cima no céu, salvos, gente que está morrendo e indo para a glória, embaixo na terra, gente vivente, que estará vivo nesse grande dia. Debaixo da terra, gente que morreu. A Bíblia diz que haverá um dia, papai, que todos nós vamos ter que dobrar a cabeça e dizer: só Jesus é o Senhor. Como que você prefere fazer isso? Por uma ordem divina do te dobrar a Ele,
Tu vai esperar uma doença para você se lembrar dele? Vai esperar uma crise emocional para tu te lembrar dele? Vai esperar uma situação financeira apertada para tu te lembrar dele? Jesus não veio apenas para você nos teus momentos difíceis. Ele quer fazer parte do teu dia a dia. Ele quer fazer parte das tuas alegrias também. Ele quer fazer parte dos momentos que você vive nessa terra. Ele quer caminhar com você quando você vai no parque caminhar sozinho. Ele quer ir na praia quando você vai na praia e olha para aquele marzão. Ele quer ser lembrado por você, não só quando as coisas apertam, mas quando você está bem. Então eu preciso entender isso, porque quando eu entendo que esse Jesus, ele verdadeiramente é Senhor, é soberano, eu consigo compreender a máxima que está no versículo de número 7, e a minha última lição dessa noite. Versículo 7 do capítulo 7 diz assim, de Lucas: e por isso, olha que coisa louca. E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra e o meu criado sarará. Porque também sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados sobre o meu poder e digo a este vai e ele vai. Ao outro vem e ele vem. Ao meu servo faz isso e ele o faz. Sabe a última lição que eu aprendo com este centurião? Nunca mais esqueça disso. Todo o poder nos céus e na terra estão com Jesus. Você pode dar glória a Deus mesmo. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Tudo que você precisar, tudo que você necessitar, tudo que a tua alma tanto anseia, tudo que o seu coração projeta, tudo aquilo que você almeja, se você confiar a sua vida a Ele, Ele tem poder para tornar isto real. O seu impossível, o seu inalcançável, o seu inacreditável, aquilo que você diz assim, pastor, não tem como. Ele tem poder para tornar real. E a Bíblia diz que Ele traz à existência o inexistente. Ele pega aquilo que nem existe como existir e diz assim, mas eu faço. Mas como tu faz? Porque eu estava lá na criação do universo. Eu fiz parte da criação do universo. O universo é obra das minhas mãos. Aleluia. Você serve a um Deus que este centurião não teve nem a oportunidade de chegar perto. Porque ele reconhecia que ele era indigno diante da grandeza do Jesus que ele seguia, ou melhor dizendo, que ele ouviu falar. Você é seguidor de Cristo, sim ou não? Então eu preciso aprender com esse cara. O que diz no versículo 9: e ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tamanha fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam o servo curado. Qual é o seu problema? Qual o tamanho da sua luta? O que tu tens passado que parece ser maior do que aquele que você serve? Domingo eu falei sobre depressão aqui na igreja. Na segunda eu recebi uns testemunhos que me deixaram muito alegre. Algumas pessoas, a maioria mulheres, diga-se de passagem, me mandaram mensagens dizendo que há meses não dormiam, mas que dormiram parecendo um anjo, que naquela noite não tomaram remédio e amanheceram muito bem, e etc e tal. Eu fiquei muito alegre com Cristo, porque eu sei que quem faz isso é Jesus, quem cura é Jesus, quem faz milagre é Jesus, quem liberta é Jesus, é só Jesus que faz. Mas escute o que eu vou lhe dizer. Quem reconhece que Jesus realmente tem todo o poder nos céus e na terra? Você reconhece isso em nome de Jesus, de verdade? Então me responda uma pergunta: por que parece que seu problema é maior do que ele? Por que parece que para você aquilo é maior do que o poder que Deus, através de Jesus, tem de resolver?
Lembra que eu falei domingo passado que a nossa realidade fica distorcida, principalmente quando a gente está em depressão, que a gente fica meio assim, olhando o errado pelo certo e o certo pelo errado? Não deixe Satanás te convencer de que o seu problema é maior do que Jesus. Aquele centurião, ele ouviu falar de Jesus, creu em Jesus, acreditou que Jesus poderia curar o servo dele, mandou pedir que Jesus apenas mandasse uma ordem. Jesus decide na casa dele, ele manda dizer: eu não sou digno de receber tamanha majestade na minha casa. Se fosse César, ele ia dizer: ave César, entra, e César entraria na casa dele e ele se dobraria. Ele reconhece que Jesus é maior do que César. E ele diz: manda só uma palavra daí, Jesus. Manda só uma ordem daí para Jesus, porque eu sei que meu servo vai curar. Jesus disse: eu nunca vi isso. Não há fé igual essa. E a Bíblia diz assim, Jesus diz assim: podem voltar. Os amigos voltam para casa. Quando chegam em casa, vem o servo está curado. O que foi? Jesus mandou a gente voltar porque a ordem veio. Ele não veio, mas ele mandou a ordem. Você pode até não ver, mas ele continua agindo. Você pode até não perceber, mas ele continua enviando dos céus os seus santos anjos para nos sustentarem diante de tantas lutas que passamos. É ele o nosso sustento, aleluia. A ele seja a honra, a ele seja a glória, a ele seja o louvor. Deus vai agir na sua vida e na minha vida segundo a nossa fé. Creia que Ele é maior do que o seu problema. Creia que Ele é maior do que a sua dor. Creia que Ele é maior do que o seu impossível. Creia que Ele é maior do que a sua doença. Creia que Ele é maior do que a sua necessidade, do que a sua dificuldade. E aonde você vê o impossível, creia, é impossível realmente. Eu não vejo saída, eu não vejo solução, mas creia. Mas com Jesus Ele cria, com Jesus Ele faz, com Jesus Ele muda, com Jesus Ele traz a existência, porque Ele é Deus. Fique de pé em nome de Jesus. Que Deus em Cristo Jesus abençoe sua vida. Que Deus em Cristo Jesus te faça entender que mais do que ser alguém que vai à igreja, seja um homem que tenha fé que este centurião teve. Seja uma mulher que tenha fé que este centurião teve, que mesmo sem ver Jesus, creu nele. Ainda que você não perceba, mas ele é real. Ainda que você não o veja, mas ele existe. Ele morreu por nós na cruz, ressuscitou no terceiro dia e nos deu vitória sobre a morte. É por isso que um dia a morte vai ter que chegar e vai me levar, mas um dia ela vai ver Jesus dizendo: sobe, levanta do túmulo, e ela vai ter que me olhar e dizer assim: eu não consegui te deter, porque Ele venceu, aleluia. Você serve a um Deus que é maior do que a sua luta. E se esse centurião percebeu que apenas uma ordem dada resolveria o problema dele, imagine o que é você fazer uma oração a este Deus agora. Imagine o que é você dizer agora para Ele: Senhor, eu creio. Imagine o que é você dizer: Senhor, eu acredito em Ti. Senhor, eu tenho fé em Ti. Senhor, eu quero e eu preciso de Ti. Senhor, eu necessito da Tua ajuda. Pai, nesta noite eu quero apresentar as nossas vidas e as vidas de todos que aqui estão, como também daqueles que estiverem assistindo. Senhor, não importa a grandeza do problema, não importa a grandeza das nossas lutas, não importa, Senhor, o tamanho dos nossos gigantes. Eu declaro aqui diante de Ti que reconheço, e que nós reconhecemos: Tu és maior, o poder está nas Tuas mãos. Tu és o grande eu sou, verdadeiramente és Adonai. E porque Tu és o Senhor dos senhores, eu te peço: envia apenas uma palavra, envia do céu apenas uma palavra, dá somente uma ordem nesta hora, que todo mal será destruído, toda cadeia será destruída, todo acorrentamento será destruído, porque com uma palavra Tua, Senhor, nós cremos que o Teu poder se manifestará. Eu te peço nesta noite: vem sobre cada um de nós, vem sobre as nossas vidas, vem sobre aqueles que aqui estão, e nesta noite, no nome santo de Jesus, nos abençoa por esta palavra,
palavra e pelas promessas desta palavra. Tu prometeste lá em Mateus no capítulo 28, no último verso, que tu recebeu todo o poder do céu e na terra, e que tu estarias conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. Eu creio, e eu te peço ser com este povo, ser com esta nação, ser com esta igreja, ser com cada um de nós hoje e sempre. E todos podem dizer amém.